Olá pessoal, eu sou Wesley Gama. Estamos aqui mais uma vez no Expresso Kardec para falar sobre o tema desaparecimento do corpo de Jesus, que está no último item do capítulo 25 do livro A Gênese. E lá, Allan Kardec nos fala sobre Jesus dizendo assim, abre aspas, desde o seu nascimento até sua morte, tudo em seus atos, na sua linguagem e nas diversas circunstâncias da vida revela os caracteres inequívocos da corporeidade. São acidentais os fenômenos de ordem psíquica que nele se produzem e nada tem de anômalos, pois que se explicam pelas propriedades do perispírito e se dão em graus diferentes noutros indivíduos. Depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico. É tão marcada a diferença entre os dois estados que não podem ser assimilados. Ou seja, Kardec está nos colocando que Jesus passou pelo processo natural da encarnação. Seu espírito estava no plano espiritual e encarnou num corpo físico. E assim ele viveu durante os seus 33 anos. E após o seu desencarne, ele volta para o plano espiritual e é esse corpo espiritual, o seu perispírito, que aparece para as pessoas. E aí ele continua assim: após o suplício de Jesus, seu corpo se conservou inerte e sem vida. Foi sepultado como o são de ordinário os corpos e todos o puderam ver e tocar. Após a ressurreição, quando quis deixar a terra, não morreu de novo. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu, sem deixar qualquer vestígio. Prova evidente de que aquele corpo era de natureza diversa do que pereceu na cruz. Donde forçoso é concluir que, se foi possível que Jesus morresse, é que carnal era seu corpo. Então ele está colocando aqui que após o desencarne, Jesus apareceu com esse corpo fluídico. E foi com esse corpo fluídico que ele voltou para as regiões das esferas mais altas. E aí, para finalizar nossa reflexão, ele diz assim: e as condições de Jesus durante a sua vida fossem as dos seres fluídicos, ele não teria experimentado nem a dor, nem as necessidades do corpo. Supor que assim haja sido é tirar-lhe o mérito da vida, de privações e de sofrimentos que escolhera como exemplo de resignação. Jesus, pois, teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos que lhe assinalaram a existência. Então, quando ele desencarnou, que apareceu para os seus discípulos, que apareceu para os 500 da Galileia, ele já estava com o seu corpo fluídico, com o seu perispírito. E esse perispírito, como nós aprendemos no Espiritismo, também pode se adensar, né, usando a mediunidade, usando o ectoplasma das pessoas circunstantes, e aí aquele perispírito pode se adensar e parecer com muita vivacidade com um corpo físico, mas, mesmo assim, como o próprio Kardec relata, esse corpo fluídico, ele era muito mais vivaz, ele era mais luminoso, ele tinha um aspecto diferente. Tanto é que os discípulos tratavam Jesus de uma forma muito solene, mais respeitosa, quando estavam tratando com esse ser fluídico que apareceu após a ressurreição. E aí, Kardec deixa em aberto conclusão acerca do que pode ter acontecido com o corpo de Jesus, mas na interpretação espírita não houve a ressurreição nesse sentido de Jesus tomar novamente o mesmo corpo que foi crucificado. Aquele corpo era matéria, e aí aquele corpo, como matéria, se decompôs ali como todos os corpos orgânicos, e aí a sua matéria feita de cálcio, de zinco, de carbono, volta para os elementos da Terra, e como dizia Lavoisier, na natureza nada se perde, tudo se transforma. Mas o corpo fluídico de Jesus, esse sim, foi o corpo que o acompanhou de volta para a espiritualidade superior.